Olá! A Câmara Municipal concede recursos para a Prefeitura investir na construção de clínicas da família no Rio. A verba é fruto de economia orçamentária do Legislativo Municipal e repasse foi autorizado por projeto de lei aprovado pelos vereadores. Cerimônia foi realizada no Palácio da Cidade. A Câmara Municipal doou 130 milhões de reais que economizou para a Prefeitura do Rio. Ao longo de 6 anos, a Câmara vem economizando recursos para a construção da sua nova sede. Fruto de um entendimento entre o Parlamento e o Poder Executivo, a Câmara já adquiriu o terreno e adiou a construção dessa sede por mais 3 anos. E, em decorrência disso, a economia produzida que propiciou o valor em torno de 130 milhões de reais, nós estamos doando para a Prefeitura para a construção de clínica da família, por deliberação por unanimidade na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Todos os vereadores aprovaram a cessão desses recursos. O bonito da história é que não foi eu que determinei. Quem determinou foi a Câmara de Vereadores, né? Então a Câmara de Vereadores priorizou o investimento na saúde, né? A gente sabe que esse talvez seja o maior drama do Brasil, a maior dificuldade que a população passa. O Rio avançou muito, mas ainda há muito por fazer. Portanto, é uma iniciativa da Câmara, mas que obviamente eu concordei, né? Acho que esse investimento, a saúde tem sido o orçamento que mais aumenta no nosso governo. Com esse orçamento, a Prefeitura vai terminar as obras e construir 62 clínicas da família, que vai somar com as 72 que já existem desde 2009. Os vereadores do Rio prometem acompanhar de perto o destino desse dinheiro. A lei é muito clara. A lei determina que esses recursos serão aplicados na clínica da família, sem que se restrinja recursos orçamentários destinados para a saúde. Esses 130 milhões é um plus para investimentos na saúde pública da cidade do Rio de Janeiro. O orçamento já prevê uma aplicação de 25% do orçamento municipal na saúde, será 25% mais 130 milhões de reais. Isso será devidamente acompanhado pela Comissão de Finanças e Fiscalização Financeira da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. A Comissão de Saúde é um órgão fiscalizatório da Câmara Municipal, exerce o controle externo da municipalidade e nós vamos acompanhar minuciosamente esses 130 milhões de reais. Acreditamos piamente que será investido na criação de novas unidades de clínica de família. Vamos visitar os locais, acompanhar a implantação da unidade, ver principalmente o funcionamento dela. Mais do que uma unidade estrutural, nós temos a obrigação e o dever de acompanhar se está sendo realizado um atendimento decente à população naquele quesito que a população mais anseia, que é uma saúde pública de qualidade. A cidade do Rio, que era a pior capital do país em cobertura da saúde da família, vem investindo nessa área, mas ainda não chegou à metade da população atendida. Um programa absolutamente prioritário para a gente na rede de saúde, atenção básica, é evitar que as pessoas fiquem doentes, né? Nós saímos de 3,5% de pessoas no Rio sendo atendidas pelo Programa Médico de Família, hoje chegamos a 45%. E a nossa meta é chegar a 70% da população da cidade. Então, com esse recurso, vai ajudar muito a gente a poder chegar. São mais 62 clínicas da família começando a ser construídas agora, principalmente para as áreas mais pobres da cidade, para as pessoas que mais precisam. Para diminuir essa desigualdade, os investimentos serão priorizados em algumas áreas da cidade. Serão priorizadas as áreas com menores IDHs, com os menores índices de desenvolvimento, e as áreas que mais precisam de serviços de saúde, os grandes vazios sanitários que a gente ainda tem na cidade. A Câmara aprovou a redação final do projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2015. O projeto é de autoria do Poder Executivo e precisa ser aprovado pelos vereadores. A Lei de Diretrizes Orçamentárias serve de base para a elaboração dos orçamentos fiscais do município. Com a aprovação do texto final, os vereadores entram em recesso e os trabalhos recomeçam no dia 5 de agosto. Acompanhe o balanço do primeiro semestre de atividades legislativas na Câmara Municipal ao longo da programação. O mais conhecido monumento da cidade, o Cristo Redentor, está no centro de uma polêmica. Esse é o assunto da nossa entrevista especial de hoje. O Cristo Redentor, que foi inaugurado em 1931, é um monumento que retrata Jesus Cristo, um símbolo do cristianismo. Ele foi eleito Patrimônio Cultural da Humanidade e é uma das 7 maravilhas do mundo.
Mas os direitos de uso comercial são da Arquidiocese do Rio, que recentemente vetou o uso da imagem do Cristo em um curta dirigido pelo José Padilha, que faz parte do longa do filme Rio, Eu Te Amo. É uma franquia internacional, Cities of Love, que tem a previsão de chegar aos cinemas brasileiros em setembro. Essa decisão reacendeu a polêmica sobre o uso da imagem do monumento. Aqui do meu lado está o advogado Fábio Sesnick, presidente da Comissão de Direito Autoral da OAB Rio. Fábio, qual é o direito que a Arquidiocese tem de vetar a imagem do Cristo em um filme e o que é o respeito ao direito patrimonial no Código Civil? Veja só, o direito autoral sobre a estátua do Cristo Redentor, todo direito autoral ele é originário, pertencente ao criador da obra. O criador da obra foi o arquiteto que construiu a imagem do Cristo Redentor ali no Corcovado, e também de um francês que, na verdade, fez o rosto e as mãos do Cristo. Segundo as informações que eu obtive, a Arquidiocese, na verdade, já em 1926, antes, portanto, da própria inauguração do Cristo, fez um documento onde os direitos originários, tanto desse arquiteto quanto do desenhista, fossem, e eles sim originários, fossem transferidos para a Arquidiocese de forma derivada. Então, hoje a Arquidiocese é uma titular derivada de direito autoral que pertencia originalmente aos criadores da imagem. Então, de fato, assim, qualquer tipo de uso que você venha fazer do Cristo, do ponto de vista da exploração comercial da obra, se você quiser, por exemplo, reproduzir pequenas estátuas, quiser fazer, por exemplo, um filme sobre o Cristo, passar lá e falar sobre ele e tal, isso depende de autorização do titular originário de direitos, e essa é a interpretação correta de acordo com as leis brasileiras e tudo mais. Há, no entanto, na lei de direito autoral, duas coisas que a gente chama de limitação de direito autoral. São situações onde, de fato, você está usando um tipo de obra protegida e esses direitos são, portanto, limitados. Um que é o artigo 46, inciso 8º da Lei 9.610, que é a Lei de Direito Autoral, que fala que, na verdade, uma obra de arte plástica utilizada dentro do contexto de uma obra audiovisual, se ela não for, digamos, o objeto principal do conteúdo audiovisual, estiver usada dentro do contexto da obra, ela passa a uma limitação de direito. Ou seja, então, o Cristo Redentor, sendo uma obra autoral, estando usada dentro de um produto audiovisual que não trata do Cristo, trata do Rio e tem um enredo, e simplesmente o Wagner Moura, num determinado momento ali, dialoga com a estátua, necessariamente não dependeria de autorização da Arquidiocese. Está dentro das hipóteses de limitação de direito. Há uma segunda hipótese, que é o artigo 48 da mesma lei, que fala que obra de artes plásticas que esteja situada em logradouro público também sofre algum tipo de limitação de direito. Aí a dúvida se ali é um logradouro público ou não, porque a Arquidiocese alega que o terreno pertence a ela e, portanto, não é público, mas foi doado com encargo para que fosse um espaço aberto à visitação pública, portanto, se assemelha a um logradouro público. Então, na prática, do ponto de vista autoral, se eu fosse o advogado do José Padilha nessa situação, eu diria, use e nem peça, né? Ou seja, porque há limitações e há bastante argumento para que, claro, se algum dia entenderem que você, de alguma forma, está violando direitos, a gente tem muitos argumentos, pelo menos duas limitações na lei autoral, que te permitem usar. Mas eles não correm o risco, por exemplo, de ter o filme, botar o filme em cartaz e o filme ser proibido, ser censurado? Qual o poder que a Arquidiocese tem de censurar um filme? Então, aí entra numa segunda questão, que é por isso que eu quis fazer essa introdução, que não tem a ver com a lei autoral. Ou seja, do ponto de vista da lei autoral, o Padilha poderia usar a imagem do Cristo. O que não tem a ver com a lei autoral, e aí, na verdade, começa a ser uma discussão de ordem constitucional. Essa discussão, na verdade, passa na direito do Padilha de se expressar e o direito da Arquidiocese de proteger a fé religiosa, o direito à liberdade religiosa. E aí, o que eu vi em alguns veículos da Arquidiocese alegando é de que o uso feito pela imagem do Cristo seria, na verdade, algum tipo de uso jocoso e etc., que vilipendiaria não naquela obra autoral Cristo, porque aquilo é uma obra protegida pelo direito autoral, mas que estaria diante de uma limitação de direito. Mas a imagem do Cristo em si, mesmo não fosse aquele Cristo protegido pelo direito autoral, mas digamos um Cristo que você própria tivesse desenhado, você estaria
violando uma imagem sagrada pelo uso que ele faz. E aí, de fato, precisava conhecer o uso. Quer dizer, eu não consigo imaginar o que seria, por exemplo, um vilipêndio. Botou um chifre no Cristo, chuta a santa, coisas que, poxa, são realmente ofensivas, é um vilipêndio. Agora, se na cena, como eu ouvi dizer, o Wagner Moura simplesmente dialoga com a estátua, olha, eu estou angustiado e etc., de fato, ele não está ofendendo a religião, ele está simplesmente dialogando. Agora, precisava conhecer o uso, né? Mas, de fato, não há proteção, nesse caso, autoral, quer dizer, nesse caso eu tenho a impressão de que o Padilha poderia inserir o filme, acho que a produtora do filme poderia ter lançado o filme. Agora, não sei se há alguma preocupação da produtora relacionada a essa questão do vilipêndio, se de fato há algum tipo de, e eu não vi para poder afirmar, se há algum tipo de ultraje ao objeto de culto sagrado, e não exatamente a questão autoral. O Cristo já faz parte do Rio de Janeiro. Então, como que o Cristo é da Arquidiocese, é do Rio de Janeiro? Como separar isso? É uma questão, né? Assim, de fato, a legislação autoral brasileira, ela é muito protetiva em relação ao autor e, em muitos casos, quer dizer, o autor precisa, às vezes, criar tanta coisa para ter o seu trabalho valorizado, que quando ele acerta uma, né? Imagina lá o Vinícius fazendo o Tom Garota de Ipanema, né? Então, é uma música que seria talvez a música tema da cidade do Rio de Janeiro, mas que é protegida e que tem todos os seus direitos reservados aos familiares. E que vai ter, e que vai entrar em domínio público, efetivamente, a partir de 70 anos da morte do autor, que nesse caso, se imaginar que em 1930, em torno de 26, 30, essa estátua teve os direitos cedidos ao Cristo, até que o autor morresse, imagina que ela ainda está protegida por 70 anos, ou seja, ainda faltam alguns anos em que a Arquidiocese, como titular derivada, possa utilizar dos direitos da obra. Agora, de novo insisto, assim, como se trata de uma obra de arte visual, exposta dentro de um espaço nitidamente público, quando se tratar de qualquer tipo de uso que você faça do Cristo, dentro de um filme que estiver sendo feito sobre o Rio, dentro de uma série de televisão, estou colocando, na verdade, isso no contexto, algum tipo de programa jornalístico e tal, é indissociável e absolutamente permitido que se use. Por isso a gente recomenda que o Padilha use e mostre esse filme para as pessoas. Muito obrigada, Fábio, pela sua entrevista. Obrigado. E é com você, Ingrid. Um dos mais imponentes e belos prédios do Rio de Janeiro, o Teatro Municipal foi inaugurado em 14 de julho de 1909. Os 105 anos de atividade do Teatro Municipal foram comemorados com um dia inteiro de apresentações gratuitas. 14 de julho de 2014, sob a batuta do maestro Carlos Gomes, o Teatro Municipal comemora 105 anos. E para celebrar a data, o espaço está com as portas abertas o dia todo. O teatro faz aniversário, mas quem ganha o presente é o público, que pode acompanhar uma programação variada e gratuita. Mesmo com 105 anos de existência, entrar no Municipal ainda tem a emoção da primeira vez. Uma oportunidade única de quem às vezes não tem condição de pagar, né? Uma oportunidade que é de graça. Está sendo bastante legal, assim, a gente nunca tinha vindo. Eu acho que o aniversário do teatro é um momento maravilhoso para isso, né? Abrimos as portas de forma gratuita, com uma programação que é leve, diversificada, acessível. Então, o aniversário é um grande momento para esse. E a gente tem dentro das nossas produções valores de ingresso muito baixos, específicos exatamente para que a gente possa trazer o máximo de público aqui para dentro da nossa casa. Foram 12 horas de programação que contou com a apresentação dos 3 corpos artísticos do teatro. O coro do Municipal apresentou a ópera As Bodas de Fígaro, de Mozart. A cantora Eunice foi assistir a filha, que representou o papel da Condessa. Muita emoção, porque todas essas peças eu já cantei também, não é? No Poro de Amor, o Dove Sono, tudo da Condessa, não é? O balé e a orquestra sinfônica do teatro levaram ao palco La Bayadère, um dos maiores balés de repertório e que segue a criação original de 1877. Mas a festa contou também com convidados, como a Orquestra Infanto-Juvenil das Comunidades Pacificadas. O maestro Juliano Dutra regeu a música e a expectativa dos jovens que pisaram pela primeira vez no palco do teatro.
Para comemorar a novidade, tocaram a música centenária de Guerra Peixe. Então, o que a gente quer realmente é mostrar essa diversidade e mostrar a qualidade das produções que nós fazemos dentro do teatro e que também nós recebemos aqui dentro do teatro. E o Acontece no Rio fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no site da Câmara. Acesse câmara.rj.gov.br. Até a próxima!